Amém? Glória a Deus. Está tudo bem com vocês? Que bom. Tudo é muita coisa? Ou está tudo bem? Silêncio? A gente responde tudo bem na força do hábito, né? Às vezes não está tudo bem. Bom, se a gente perguntar talvez para a esposa daquele nosso irmão, né? Acho que todos souberam, que perdeu sua vida ontem, né? Numa viagem, num passeio de moto. Um irmão querido congregava numa igreja aqui na cidade. Alguns irmãos conhecem de muito tempo. E financeiramente vivendo pelo menos foi os testemunhos que eu colhi, vivendo um momento incrível, com a família bem, uma filhinha autista, pequenininha, uma esposa, e uma moto derrapou, né? Eu não vou entrar no mérito aqui de moto é perigoso, não é? Cada um tem a sua opinião, mas a moto derrapou e acabou batendo a cabeça e foi um traumatismo craniano, faleceu na hora. Então foi sepultado hoje. Eu fui lá, passei lá, a esposa muito nova, aquele ambiente ali, né? E aí a gente vê como a vida é breve, né? Como a vida ela é um sopro, né? Muito curtinha. O apóstolo Rina, do Bola de Neve, também teve um acidente de moto aí. E como a qualquer momento, em qualquer instante, numa coisa do dia a dia, às vezes nem é um acidente, mas uma coisa pequena, o Senhor nos chama, a senha, o anjo da senha da vida eterna lê o nosso número, e aí os anjos da colheita vêm buscar. Todo mundo, né, está sujeito a isso. Então, às vezes, nem tudo está bem, né? Talvez se perguntar para a esposa dele hoje, nem tudo está bem. Nem tudo está bem aqui na terra, nem tudo está bem no coração, nem tudo está bem na alma. Às vezes a gente está com doenças na alma, no corpo, no coração, dores de perdas de quem a gente ama. Não tem como dizer está tudo bem. Não está, o meu coração nesse momento tem uma parte muito triste, né? Ou todo ele triste. Quem já viveu o luto da perda de quem ama, de pessoas que ama, sabe como esse momento ele escurece, né, o nosso coração. Então a minha oração é que para você que não está tudo bem, o Espírito Santo possa ser consolador para o seu coração, amém? Possa consolar você e trazer um alívio que eu não consigo, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer isso, e que você possa dizer, apesar de tudo, está tudo bem. Apesar de tudo, apesar de algumas coisas, está tudo bem. Você, pela fé, dizendo, eu confio que o meu Deus tem o controle de tudo, né? Só assim. Eu ouvi um testemunho, agora à tarde, parei para tomar um açaí, vindo para cá, e uma mulher de cabelo curtinho me abordou. Ela falou, você é o pastor Telmo, né? Eu falei, sou. Depende, é para cobrar uma conta? Não, estou brincando. Eu falei, sou. Ela assim, eu fiz transplante de medula. E ela falou, no hospital por 20 dias, eu ouvia você todos os dias. Isso me deu esperança para viver. Eu falei, como a gente pode ser bênção na vida de alguém sem saber? Como as nossas atitudes, elas refletem. Ela vai refletir alguma coisa. E eu vi aquela mãe com as duas filhas na frente, tomando açaí. Eu falei, Jesus, o Senhor fez um milagre ali. E o Senhor usou os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho para ajudar essa mulher lá no hospital. Ela falou assim, você foi minha companhia os 20 dias. Não fui eu, foi a palavra de Deus que fez essa mulher ter esperança. Porque eu não falei sobre mim, eu falei sobre Jesus, sobre aquele Deus poderoso. Então a minha oração é para que você possa, mesmo apesar de tudo, você ficar com a sua fé fixa em Jesus, amém? Não tira os olhos de Jesus, em 2025, em 2026, em qualquer ano. Bom, eu decidi, creio eu, guiado pelo Espírito Santo, em janeiro, pregar em mensagens que eu prego todos os anos. Então no mês de janeiro eu vou pregar aqui todos os domingos mensagens que eu já preguei.
e tem algumas mensagens que eu prego todos os anos, e eu vou repeti-las. Por alguns motivos, eu tinha vergonha de repetir mensagens, eu achava que é feio repetir mensagem, porque é como se fosse requentar comida, pegar comida de ontem, requentar e servir. Mas aí eu descobri que a comida, ela se renova todos os dias, porque a comida é a palavra de Deus. E aí, lendo um cara, um tal de Charles Haddon Spurgeon, que dizem que é o príncipe dos pregadores, e ele diz, né, um dos seus, que uma mensagem só fica boa depois de pregar 30 vezes. Então, eu não tenho nenhuma mensagem boa ainda. Então, vou tentar, essas aqui estão melhorando, essas que eu estou pregando todos os anos. Mas, e aí o pastor Luciano Subirá fala que uma mensagem que não pode ser pregada 2 vezes, não tem qualidade para ser pregada nenhuma, então. Então dá para repetir, vamos tentar repetir. Então, espero que o Espírito Santo renove no seu coração essa palavra e isso ajude você. Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo diz, eu vou repetir o assunto agora. Ele está dizendo, eu vou trazer para vocês um assunto que eu já falei. E ele fala, para mim não é problema, e para vocês é segurança. O que ele está dizendo? Esse assunto vocês já conhecem, e eu vou repetir, não tem problema de repetir, mas para vocês é bom eu lembrar disso. Então, espero eu que eu ajude a lembrar algumas coisas para você poder ser abençoado em 2000 e a vida inteira, em nome de Jesus, tá? Eu quero falar hoje sobre um tema que quem conhece aqui já ouviu 5 vezes no mínimo, tá? É como tomar decisões. Como tomar decisões. Quem concorda comigo que são as decisões e não as emoções que conduzem a nossa vida? Porque você pode estar emocionado, mas não tomar nenhuma decisão, isso não vai mudar nada da sua vida. E você pode estar emocionado e tomar uma decisão, isso pode mudar a sua vida. A decisão é que vai definir. Deuteronômio 30, Deus fala, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, escolhe é uma decisão, sim ou não? É o livre governo, a livre agência. Eu tenho livre agência sobre aquilo que Deus colocou sobre mim, na minha frente. Então, eu coloquei diante de vós a bênção e a maldição. Interessante que Deus não fala, eu decido por vocês. Deus fala, escolhe, pois. Lembra em Gênesis, quando Deus coloca a árvore do fruto que não era para comer, Ele fala, Adão, pode comer de todo o fruto, mas dessa aqui eu te aconselho, não come. E Deus poderia colocar um muro ao redor da árvore. Deus não colocou. Deus deixou sem muro para que o homem manifestasse a sua vontade. Então eu é importante as decisões da nossa vida, algumas mais importantes, outras não tão importantes. Por exemplo, casar é, talvez depois de Cristo, a coisa mais importante da face da terra, porque da esposa, do marido, da união dos dois, vai nascer filhos, e filhos e netos uma geração. Então o casamento é uma coisa extremamente importante. Então você não pode casar sem ouvir a Deus, sem tomar decisão segundo a vontade de Deus. Uma faculdade, por exemplo, já pensou 4 anos de faculdade e descobrir que não era a vontade de Deus? Você gastou tempo, dinheiro, força e recurso. Comprar um carro, mudar de cidade é muito importante, mudar de comunidade de fé. Esse ano eu vou congregar em outro lugar, Deus está direcionando você para isso. Bom, se Deus está direcionando, obedeça, porque quem morreu por você não foi Abba Pai, não foi nenhuma denominação, quem morreu por você foi Jesus, é Ele que conduz você. Agora são decisões, decisões pequenas, comprar ou não comprar um vestido, comprar ou não comprar uma bolsa, não comprar, os homens já diriam. Para nós é fácil de resolver algumas perguntas. Agora, trocar ou não trocar de carro, difícil para nós como homens, né? Difícil, né? Para nós, assim, entre comer e trocar o carro, né? É coisa nossa. Então, cada um, claro, na sua medida de tentação e de vontade, todos nós temos decisões a serem feitas, sim ou não? E são as decisões que guiam a nossa vida. É tão interessante, olha que legal, guarda essa frase. Nossos maiores problemas, nossos maiores problemas não estão nos obstáculos no caminho, estão na escolha do caminho errado. Porque quando você pega o caminho certo para chegar onde Deus deseja que você venha chegar,
Os buracos no caminho se tornam professores. Agora, quando você pega o caminho errado, os buracos no caminho atrasam a sua vida, porque você está no caminho errado. É interessante, um atirador americano estava por um tiro de ser o campeão e ganhar a medalha de ouro no campeonato de tiro. Preste atenção nisso. Ele estava por um tiro, ele em primeiro lugar no campeonato, faltava um tiro para ele ser o campeão. Ele deu o tiro, acertou no meio do alvo e caiu para a 8ª posição. Ele atirou no alvo do vizinho, porque são caminhos de tiro e cada um com o seu alvo. Ele atirou no vizinho do lado, no alvo do lado. Então, quando ele atirou no alvo errado, ele desperdiçou e caiu para o 8º lugar. Então não basta saber atirar, tem que atirar no alvo certo. Não basta ter saúde para correr e vencer, tem que correr a corrida certa. Senão eu posso chegar no final da vida e dizer: corri atrás do vento, corri errado, né? Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um teste no exército, e era um teste, tinha que fazer 2,5 km em 12 minutos. Estava tudo pronto para correr, e quando soou o apito, 5 correram para um lado e 1 correu para o outro. Aí o sargento falou: "Oh, tu vai para onde?" Ele estava na frente de todo mundo, mas para o caminho errado. Talvez ele pensou: nossa, deixei todo mundo para trás. Mas ele estava perdido, ele estava no caminho errado. Então não adianta você correr certo para a direção errada. Eu conto a história de Curitiba, quando eu estava vindo de São Paulo. Ali em Curitiba tem uma placa dizendo: Florianópolis, faça o viaduto. Eu não vi essa placa, Satanás tapou ela. Eu não vi, diante de Deus eu não vi. Aí eu vi outra placa na frente dizendo: Porto Alegre, siga em frente. Eu pensei comigo: Porto Alegre, Curitiba, Criciúma está no meio. Não tem como chegar a Porto Alegre sem passar por Criciúma. É impossível? Claro que é possível, por outro caminho. Não o caminho que eu queria vir, que era a BR-101. E eu andei 10 km, 20 km, 30 km, 40, 50, 60 km. A Vivi fez aqueles comentários assim: feliz amor, acho que essa estrada não é a certa. Eu que entendo. Vocês não entendem nada de trânsito, vocês entendem de moda. Foi. Daí de repente a estrada que era dupla ficou única. Quando a estrada ficou única, eu falei: não tem estrada única. Eu acho que eu peguei o caminho errado. Parei para encostar, um cara que estava vendendo suco de milho, vendendo milho e suco de milho na beira da estrada. Quando eu paro para encostar, eu falei: aqui vai para Porto Alegre, né? Ele falou: sim, é só seguir, em frente. Paraná é em frente, né? Não é em frente, é em frente. Eu falei: ok, a gente aqui no caminho passa em Florianópolis, né? Passa em Criciúma. Não, Florianópolis tem que voltar, 60 quilômetros. Aí a Vívia e a Vitória atrás começaram a dizer, tipo querendo rir sem poder rir. Dá uma raiva, né? Quando a gente está errado, é difícil a gente errar, mas quando a gente erra é ruim. Aí voltei 60 quilômetros. Então o problema não foi andar 60 quilômetros. Estava na conta andar 60 quilômetros. Estava na conta ter problema no casamento. Estava na conta ter problema com criação de filhos, às vezes uma dificuldade. Está na conta você perder um amigo. O problema é fazer tudo isso no caminho errado. O problema é ter problema no casamento quando não era para ter casado. Aí esse buraco é muito mais pesado. Aí fura os pneus, aí você já fica desanimado, porque você está indo por um caminho que não é o que você deveria. Então escolher a rota certa é fundamental, tomar decisão, né? Isaías 31 diz assim: ai de vós, filhos teimosos e rebeldes. Eu aqui, em nome de Jesus, aqui não tem ninguém teimoso e rebelde, mas vamos dizer que tenha, né? Ai de vós, filhos teimosos e rebeldes, assim diz o Senhor, que executa os seus planos que não são meus, e celebram pactos e alianças sem a minha aprovação. Deus está dizendo assim: vocês são teimosos, rebeldes, vocês
aceitam a mão e fazem aliança de gente que eu não pedi para vocês fazer. Vocês executam os planos de vocês sem perguntar para mim. Os planos são de vocês, eu não estou nisso. Aí você pensa, não, esse plano é lindo. Deus, porventura, te deu? É dele ou é seu? Porque se ele for seu, pode ser bonito. Mas há caminhos que aos nossos olhos parecem de vida, mas o final é morte. A gente não sabe. Então, Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Não faça um caminho e peça a bênção. Ande no caminho de Deus e seja uma bênção. Ande naquilo que Deus já deu para você, que já está abençoado. Aquele caminho que Deus falou, pode pegar, vai por aqui, esse caminho já tem toda a provisão necessária. Se furar um pneu, vai aparecer um borracheiro. Deus tem a provisão no meio do caminho. Se quebrar um motor, tem mecânico. Aqui onde Deus mandou você andar, pode ter problema no carro, mas aqui tem provisão. Aqui no seu caminho pode ser que é só asfalto, mas aqui é estrada de chão. Estrada de chão com Deus é melhor do que a freeway sem Deus. Posso ouvir um amém? Ah, mas o caminho está aqui, ó, as portas, aqui é o caminho lindo, maravilhoso. É Deus? Não, se não é de Deus, sai daqui, vai pela estrada de chão. Mas ali vai ter provisão quando um problema acontecer. Porque a provisão de Deus está aonde Deus pediu para você ir. Abraão, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão, meu Deus, mas para onde? Sai da tua terra. Aí Abraão obedece. Quando ele bota o pé, o resto estava pronto. Então, não peça para Deus abençoar o seu caminho. Ande no caminho de Deus que já está pronto, né? Olha que interessante, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará ou guiará os teus passos. Então reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em todas as suas decisões, né? Salmo 119:30. Escolhi o caminho da felicidade. Quem aqui gostaria de pegar um caminho da felicidade? Quem não levantou a mão, quer o caminho da angústia? Quem quer viver o caminho da felicidade? Não, em nome de Jesus, eu quero de verdade, eu quero viver o caminho da felicidade. Ó, o segredo está aqui, ó, pega aí para você, ó. Salmo 119:30. Escolhi o caminho da felicidade, coloquei diante de mim as decisões de Deus. Então qual é o caminho da felicidade? Colocar diante de mim as decisões de Deus. Por que muitos de nós estamos sofrendo coisas que não precisaríamos sofrer? Porque tomamos decisões que Deus não mandou tomar. Pegamos caminhos que Deus não pediu para andar. Decidimos por caminhos de desobediência. Então eu queria deixar aqui 4 faróis. Eu acrescentei um farol para não ficar igualzinho. Eram 3 faróis sempre, mas eu quero botar um farol a mais hoje. Para quem não sabe, a analogia dos faróis existe um lugar onde os navios, para poder atracar no continente, eles precisariam passar por um buraco que foi escavado entre os corais. Então eles colocaram boias, né, durante o dia. Então os navios vinham pelo mar, viam o caminho das boias, entravam e atracavam no continente. Só que à noite não tinha como os navios entrarem. E o que fizeram? Colocaram na terra, aqui no continente, 4 faróis, né? Eram 3, mas vou acrescentar um aqui na história. 4 faróis, que o navio, ele dava a volta, e quando ele via os 4 faróis alinhados, os 4 iam alinhando, quando ele alinhava os 4, ele parava, virava e entrava, uma forma de guiar o navio à noite, né? Para poder entrar no continente. Amém? Então, só para você entender, eu queria trazer 4 faróis para ajudar você e eu a tomar decisões em 2025. Quem tem decisões para tomar em 2025? Muitas decisões a serem tomadas em 2025, muitas, algumas difíceis. Primeiro farol, a palavra de Deus. A Bíblia é o primeiro farol. Se a palavra de Deus não acendeu para você pegar o caminho, não entra. Pastor, exemplos, vou dar um exemplo prático. Jovem solteiro, seu pai e a sua mãe não te abençoam para casar com essa pessoa, não casa.
Porque a palavra de Deus orienta que nós devemos honrar os pais. Então, quando tem uma bênção, existe uma bênção sobre a vida, a bênção dos pais. Então, quando um pai e uma mãe diz, não vai por aqui, não vai por aí, a palavra de Deus é um norte. Mas eu amo, eu sou apaixonado. Apaixona pela obediência. Pega o caminho certo, porque ali na frente você vai sofrer consequências horríveis por não obedecer. A Bíblia fala de jugo desigual. Se você está fazendo uma sociedade, que eu não recomendo, eu não gosto de sociedade, isso é coisa minha, mas se você está fazendo uma sociedade em algum negócio, e a pessoa do outro lado não acredita em Deus, é totalmente ímpia nas suas ações, se você fizer uma sociedade nesse contexto, você vai entrar num jugo desigual. E jugo desigual, para quem não sabe, jugo e canga é a mesma palavra, é aquela madeira que segura os bois, na junta de bois. Jugo desigual é isso. Agora tu imagina um boi grande e um boi pequeno. O boi grande sofre porque está sendo puxado para baixo, o pequeno sofre porque está sendo pendurado. O passo do boi grande é maior, o passo do pequeno, os dois vão sofrer. Então quando você coloca jugo desigual, os dois sofrem. Então sabe qual é o conselho de Deus para mim e para você? Não entre em jugo desigual, é o que a Bíblia diz. Então vai tomar uma decisão de sociedade em 2025? A palavra de Deus diz, não entre em jugo desigual. Então a palavra de Deus é o primeiro farol. Vai entrar em outro país, como? De forma ilegal. Mentira ainda é mentira, não entra de forma ilegal. Esse farol apagou, a Bíblia não está te amparando, não vai. Obrigado, Zezinho. Posso ouvir um amém? Mentira ainda é pecado. Vai comprar um apartamento, tem que mentir que está em união estável, tem que mentir que está casado. Não mente, porque esse farol apagou. Posso ouvir um amém? Porque se a Bíblia disser que não, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, guarda isso. Deus libertou o povo do Egito, posso ouvir um amém? Depois Ele deu a lei. Então Deus, a lei não é para nos libertar, a lei é para nos abençoar. Quem liberta é Cristo. Agora o que Deus deixou na palavra é para nos abençoar, porque a libertação veio antes. Então não é obedecendo os mandamentos que eu sou salvo, é porque eu fui salvo que eu obedeço os mandamentos. O farol da palavra de Deus, eu te abençoo, para que se esse farol apagar, você não ir para frente. Se a Bíblia não disser amém, não diga amém. Ah, mas eu vou decepcionar pessoas. Bem-vindo ao Evangelho. Evangelho significa, por vezes, decepcionar pessoas. Posso ouvir um amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Provérbios 6, 23. Portanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências são disciplina, são o caminho que conduz à vida. Irmão, eu vou ler isso aqui de novo. Pega isso aqui, bota esse versículo, anota ele. Provérbios 6, 23. Olha que coisa linda. Portanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. As advertências da disciplina são caminhos que conduzem à vida. Então vamos tirar, vamos mudar. A não advertência, a falta de disciplina é o caminho que conduz à morte. Isso vale para a educação de filho, isso vale para o relacionamento da casa, isso vale para os relacionamentos pessoais. A disciplina conduz à vida, a correção. Então a palavra de Deus é o primeiro farol. Quem pega esse farol? Coloca aí no seu coração esse farol em nome de Jesus, amém? Advertências são vida. Segundo farol, conselhos. Tome conselhos. Na multidão de conselhos tem sabedoria, amém? A multidão de conselhos tem sabedoria. Tem amigos, irmãos em Cristo, pastores, líderes, pessoas que você ama, que amam você, para tomar conselho antes de qualquer decisão. A palavra diz que aquele que vai para a guerra sem conselho perde a guerra. Aquele que tem bons planos, fala comigo assim, bons planos. Meu irmão, eu estou falando de plano bom, não estou falando de planinho não, estou falando vai dar certo, nós vamos bombar. Eu já estudei o mercado, esse nicho não tem nessa cidade, nós vamos estourar. Os bons planos. Pega o melhor arquiteto do Brasil hoje,
Qual o melhor arquiteto? Um projeto desse arquiteto é um bom projeto. Até esse projeto pode dar errado sem o conselho. Então você pode ser perito, você pode ser PhD, você pode ter estudado na NASA, na Lua. Esse assunto você sabe tudo, não ande sem conselho. Irmãos, vários assuntos que chegam na minha mesa, que chegam para mim, passaram pelo presbitério, e que às vezes eu tenho que tomar decisões, eu ligo para os meus pastores, eu ligo para o pastor Zezinho, eu ligo para o Hernandes Dias Lopes, eu chamo o presbitério, eu já decidi esse assunto outras vezes. Tem assuntos que eu já resolvi, eu já decidi. Assuntos de casamento, por exemplo, porque casamento é uma coisa muito individual, né? Todo problema de casamento não é igual. Não, pastor, mas foi uma traição. Não é igual. Todos eles têm variações, todos eles são diferentes, ainda que foi parecido. Então não tem como decidir todos iguais. Então sabe o que eu faço? Em alguns casos, eu pergunto: o que vocês acham? Tá, mas qual o melhor caminho? O melhor caminho é esse, mas qual o melhor conselho nesse caso? Hoje de manhã, por exemplo, eu aconselhei um homem que veio falar comigo, que perdeu, jogou fora, tem esperança de recuperar, mas ele jogou fora o seu casamento, ele errou, ele não foi leal à sua aliança. E ele estava aqui no canto comigo chorando, assim compulsivamente, ele estava desesperado, e eu vi verdade nele. Presta atenção, eu vi verdade nele. Claro, pode ser que eu estou enganado, mas eu vi verdade na fala de um homem. Gente, são 20 anos ouvindo homens sobre situações de casamento. Às vezes eu percebo, isso aqui assinou o botão da mentira, o botão do engano, o botão da manipulação, tem essas coisas. Mas não, eu vi um homem ali dizendo: eu quero recuperar o que eu perdi. E o Espírito Santo falou para mim: ele ainda não me tem como Senhor da vida dele. A esposa e o casamento é um Deus para ele. Enquanto ele não me adorar, essa verdade que ele tem pode durar um mês, um ano, 2 anos, vai acabar. Mas se ele tiver o temor de mim, a verdade que ele tem vai durar para sempre. Olha o que Deus falou comigo na hora. O que eu fiz? Irmão, teu casamento é importante, tua filha é importante, tua esposa é importante, mas a coisa mais importante da sua vida não pode ser o seu casamento, é o seu relacionamento com Deus. E você precisa entregar sua vida para Ele de uma vez por todas. Aos prantos, ele reconheceu Jesus como Salvador e colocou Deus no coração dele, e ele reconheceu que foi pela dor que ele conheceu a Cristo. Mandou um áudio, ele mandou para mim, depois eu autorizei para mandar para a esposa ali, chorando, dizendo: estou te liberando, você é livre, eu errei com você, você não merece o que eu fiz, eu estou disposto a colher tudo o que eu fiz. A partir de hoje eu quero honrar Cristo. Foi um caso atípico. Normalmente eu daria um conselho do casamento, mas não foi o conselho de casamento que ele precisava. Ele precisava de Jesus. Então, tome conselhos. O conselho vai ajudar você a tomar decisões corretas. Posso ouvir um amém? Mais vale um jovem pobre, jovem e pobre. Jovem ninguém dá crédito. Pobre, perdeu o crédito 2 vezes. Mas a Bíblia diz: mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei rico, ancião, insensato. E olha qual a diferença do pobre sábio e do rei ancião. O rei ancião, na sua arrogância, já não aceita mais conselhos. Então, meu irmão, até um pobre jovem é mais sábio, porque ele ouve conselho, do que um rei rico, velho, que não ouve mais conselho. E olha a sequência do texto: ainda que esse jovem seja um ex-detento, então piorou, para a sociedade piorou, porque nós temos um estigma, um ex-detento, nós acreditamos na transformação da pessoa, mas a sociedade coloca como ex-detento, é até difícil de pegar emprego, é uma verdade, é ou não é? É ou não é? Não é fazer mimimi, está fazendo proselitismo, não estou fazendo nada, é verdade, não. A sociedade vê assim. Então ele é pobre, jovem, ex-detento, e olha de onde ele vem, e ter nascido numa família de mendigos. A situação desse homem não está legal. O cara é pobre, jovem, nasceu numa família de mendigos e é um ex-detento. Olha o que o texto diz: ele ouve conselhos, por isso ele poderá chegar a um lugar de governo.
Esse jovem pode chegar no lugar de governo, e aquele rei insensato que não ouve ninguém, pode perder o reinado. Olha o poder do conselho, de ouvir pessoas. Provérbios 15:22, onde no aconselho se frustram os bons projetos, até os bons planos. Tomar conselhos é sinal de humildade. Conselhos são balizas que ajudam gente a estacionar corretamente. Importante, e aqui eu encerro a parte do conselho. Importante, não tomar conselho com qualquer um. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então cuidado, não vai ouvir conselho de quem não teme a Deus. Você está com um casamento ruim, quero me separar, meu marido não sei o que, você vai tomar conselho de uma amiga sua que vive na balada, que não tem compromisso com ninguém, ela vai dizer o quê? Você tem que ser empoderada, dá um bico nesse jaguara, vem comigo, eu vou te mostrar, vamos vencer, é nóis. Você tomou conselho de alguém insensato. Nem tudo que vem na cabeça eu posso falar. Então toma conselho de pessoas que te amam, que temem a Deus. Posso ouvir um amém? Então, segundo farol, conselhos. Terceiro farol, a paz. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz funciona como um árbitro no coração, um juiz, um guia. A oração, quando você ora, você pega a estrada que te leva a essa paz. Então vamos lá, eu tenho decisões a tomar. Você vai ter decisões a tomar, grandes ou pequenas, a partir de hoje, amanhã de manhã. Abrir ou não abrir? Feriado facultativo, não é feriado, né? Então você tem decisões a tomar amanhã. Qual o boleto pagar? Qual vai ser o sorteado? Várias decisões, de pequenas a grandes. Você tem decisões a fazer. Mas olha que interessante, não decida sem orar. Vou repetir, não decida sem orar. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Não decida sem orar. Gente, a pessoa não está crente hoje. Não decida sem orar. Em nome de Jesus, não decida sem orar. Não, mas é verdade, a gente decide sem orar. A oração é o carro que me leva até a paz. E a paz é o árbitro. Porque às vezes é a coisa certa a ser feita, mas não é a hora. Talvez é a coisa certa a ser feita, mas não é você, é outro que vai fazer. Eu lembro de quando eu me emocionei, e aqui entra o quarto farol que eu acrescentei: não decida nas emoções, não decida emocionado, não decida nem irado e nem muito feliz, porque é perigoso decidir quando você está com as emoções na flor da pele. Então eu lembro quando eu e a Vivi, a gente viu uma mulher na rua, drogada, ela estava em abstinência de crack. A gente estava aqui na avenida de Centro Criciúma, e aquela mulher lá subindo a grade, e a polícia tentando tirá-la da grade. A gente viu aquilo, a gente olhamos um para o outro, falou: ai, nós temos que fazer alguma coisa. Então a intenção era o quê? Boa ou ruim? Boa. Vamos salvar essas mulheres nas drogas. Não tem clínica de homens, mas não tem clínica de recuperação de mulheres drogadas. Vamos abrir um sítio. Lindo, romântico, de Deus. Mas alguém aqui ousaria dizer: não faça isso? Duvido que alguém ousaria dizer isso. E na emoção a gente foi: não, vamos, é nós, e Deus fechando as portas e eu chutando as portas. Cada porta que Deus fechava eu dava um pedaço e abria. Não, nós vamos ter, porque alguém tem que fazer, porque é nós. E a gente abriu a clínica, compramos um sítio. Esse sítio está na justiça até hoje, em meu nome. Não é mais meu, mas ainda está no meu nome. Desconta até hoje na minha conta direto o financiamento do raio do sítio. A gente botou 5 mulheres lá dentro. Quantas? 5. Se brigaram tudo. Faca.
Para ter uma noção, na madrugada de um dos dias, eu e a Vivi estava dentro de motel aí em Criciúma, tirando mulher que estava se drogando. Nós entrávamos no motel, se tem uma mulher se drogando aqui, ela é lá do sítio nosso. Uma loucura, uma loucura. Nosso Natal, Ano Novo, foi tudo lá, correndo atrás de mulher drogada nas ruas. Pastor, é do diabo ter uma clínica? Não, não é do diabo, mas eu não ouvi ninguém. Vamos embora, vamos salvar o mundo sozinho. O que eu deveria fazer? Ouvir alguém que já passou por essa guerra. Amém ou não? Fiz isso. Depois da casa colocada, depois dos BO, da faca voando, tudo. Depois disso eu fui ouvir, chamei um cara que tem uma clínica de homens e uma de mulheres. Eu falei, querido, o que você acha da possibilidade? Claro que eu não ia falar que eu já tinha. O que você acha na possibilidade de a gente botar uma clínica de mulheres? Ele falou, o quê? Eu falei, uma clínica de dependência química de mulheres? Ele falou, rapaz, eu tenho uma. Eu prefiro cuidar de 1000 homens do que 10 mulheres. 5, 500. Eu falei, por quê? Mulher é diferente, cara. Mulher, elas se brigam tudo. Eu falei, elas se brigam, elas fogem. Tu não tem noção, mulher tem TPM. Trabalhar com mulher dependente químico é uma loucura. Eu falei, interessante o teu conselho. E para aqui dentro estava assim, por que eu não conversei com esse homem antes? Eu não me preparei, eu não ouvi ninguém. Fui para a guerra sem conselho, perdi a guerra. Esse sítio já me deu úlcera nervosa. Já fui para o hospital algumas vezes, por causa do sítio. Olha, toda vez que falo em sítio ainda me dá um arrepiozinho. Verdade. Graças a Deus o processo judicial já está resolvendo, já teve 2 instâncias ganhas, vai estar para acabar o negócio do balaio. Deu tudo errado. Tá, botar uma clínica para salvar pessoas, é errado, gente? Não, salvar mulheres? Não. Romântico, né? Mas até os bons planos, sem conselho, fracassam. Não tem problema botar uma clínica, mas antes, ouve pessoas, coloca profissionais, chama quem entende, não faz por emoção. Se você não entende do nicho, não te mete, seja primeiro um perito, aprenda, cresça primeiro. Então, agir na emoção é o 4º farol. Não se empolgue, se sinta motivado, encorajado, mas não empolgado. Eu te abençoo para que em 2025 você não seja empolgado, em nome de Jesus, mas você seja encorajado e motivado, amém? Para ir naquilo que Deus deu para você, mas tomando conselhos, ouvindo o Espírito Santo colocar paz no seu coração. Sabe o que a paz é? Um árbitro. Imagine você, uma pessoa que foi comprar um apartamento financiado em fevereiro de 2020. Só que esse cara trabalha com eventos. Com o quê? Fevereiro de 2020, ele fecha um negócio, 7 mil por mês no financiamento do apartamento. Fez mais curto, porque estava bem, os eventos estavam indo bem. Orçamento maior, mais curto. Ele assina em fevereiro. Em março veio uma tal de pandemia. E o primeiro setor a sofrer foi, e o último a voltar foi. Então ele está lá pronto para assinar. O Espírito Santo fala, não é. Ele tira a paz. Aí você vai dormir, parece que tem uma coisa incomodando. Não tem nada de errado, é só assinar. Eu tenho condições, eu trabalho para isso, é uma casa boa. Mas o Espírito Santo tira a paz, porque você não conhece o que vai acontecer amanhã. Deus conhece o futuro. Por isso que Ele tira a paz de algumas coisas da nossa vida, porque Ele sabe que lá na frente vai rolar faca. Lá na frente vai rolar, correr atrás, vai dar problema. E Deus sabendo disso, quantas vezes Deus tirou minha paz? Diante de Deus, irmãos, essa palavra que eu estou pregando aqui, Deus me salvou. Quantas vezes eu fui dormir sem paz? Meu Deus, esse sítio dá para... meu Deus, vou voltar atrás. E Deus dizendo isso, volta atrás. Não, mas é para frente que se anda.
Porque na virada do ano eu comi carne de porco, fuça para frente. Que tribulação. É para frente, é para frente. Você não é perdedor, você é vencedor. Você é cabeça, você não é cauda. É para frente, perdeu o ônibus, construa um ônibus, vai para frente. E aí você vai e o Espírito Santo diz: para. Está vendo que eu tirei a paz do seu coração? Sabe aquela amizade que começou agora no final do ano, você conheceu na virada, lá no Natal, na festa, você foi na sua casa, fez 2 visitas, aquele casal que visitou a sua casa 2 vezes, todas as vezes que aquele casal entra, a paz sai. É Deus dizendo: não quero que essa família fique na sua casa. Essa família não tem nada, talvez nem seja do diabo, irmão, mas não é para vocês, pode atrapalhar o projeto que Deus tem para sua casa. Diga aleluia. Não é para olhar para o marido e dizer: quando você entra não tenho paz. Tem mulher olhando para o marido: quando ele entra não tenho paz, então não é para ele ficar aqui. Não é, porque aí tem coisa errada. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Então eu te abençoo para que a gente possa em 2025, 26. Eu não gosto desse negócio, o ano da vitória, o ano da prosperidade, o ano da vitória, esses anos de, mas o que? Do progresso, o ano da conquista, o ano do ouro, o ano, essas coisas que as pessoas prometem. Eu vou dizer por que eu não gosto, deixa eu explicar. Ele não gosta porque, não, sou um rebelde sem causa, não é isso. Eu vou dizer por que eu não gosto. Primeiro, porque Deus faz o que quer, o ano que quer, com quem quiser. Posso ouvir amém? Porque o ano da prosperidade, primeiro que prosperidade não é só dinheiro. Segundo que pode ser que você vai prosperar em 25, o outro irmão não vai prosperar, porque Deus está tratando com ele. Já pensou Jó na igreja do ano da prosperidade? Pensa Jó, no culto da virada, e o pastor anuncia um ano da prosperidade, e Jó, uau! No outro dia vem a notícia: morreu tudo os gado, perdesse os filhos, e Jó, não era o ano da prosperidade? Deus estava tratando com Jó, era diferente. Então, quando eu falo que é o ano disso, o ano daquilo, eu tiro a beleza do Espírito Santo trabalhar individualmente. Amém ou não? E segundo, por que eu não acredito nesse o ano disso, o ano daquilo? Porque é misticismo. Quer ver? 2025 vai ser o ano da prosperidade. O que eu estou dizendo para a igreja sem dizer? É um ano propício para você prosperar, sim ou não? É horóscopo. Capricórnio, a semana está propícia para o amor. Então preste atenção nos sinais. Isso é horóscopo, não é? Sim ou não? Então quando eu digo o ano da prosperidade, eu estou dizendo a mesma coisa. O ano está propício para a prosperidade. E as outras coisas, não tem? Jesus é suficiente, a fé em Jesus é suficiente. Você não precisa de nenhum nome para o ano. 2025 é o ano do Senhor. Ponto. Jesus é suficiente. E você que é de Capricórnio, saiba. Estou brincando. Estou brincando. Quem recebe essa palavra? Fica de pé em nome de Jesus. Quero te abençoar com uma palavra, recebe no seu coração. Que possamos ser sábios e tomar decisões corretas. Que possamos ter a palavra como fundamento, os conselhos como baliza e a paz como hábito. Diga glória a Deus. Vou repetir: que possamos ter a palavra como fundamento, os conselhos como balizas e a paz como um hábito. Diga glória a Deus. E que eu e você possamos tomar decisões com sobriedade, em nome de Jesus. Abraça sua família, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por cada família que está aqui representada. Aqueles que não estão aqui porventura, guarda-os também. Aqueles familiares que ainda não te servem, que por todo o ano 2025, 26, no tempo oportuno, o Senhor salve cada um deles, através do testemunho, através da palavra do Espírito Santo de Deus. Por isso nós te agradecemos pelo ano que passou, somos gratos e consagramos o ano que está chegando. Queremos andar em obediência, queremos andar na tua palavra, queremos andar no teu conselho, e sabendo disso, que o Senhor vai cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós consagramos a família a Deus, amém? Estende a mão para mim,
Fala assim: Jesus, ajuda o Telmo a tomar decisões. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe, vai em paz, tá?